Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa aula online inteiramente gratuita para vocês sobre um tema que é muito interessante para a nossa sociedade de hoje. As mulheres estão tendo filhos mais tarde e está aumentando muito a quantidade de mulheres com filhos que têm até a primeira gravidez após os 35 anos. E isso, a gente precisa aprender a lidar com isso como médicos, né? Como médicos, ginecologistas, obstetras, especialistas em reprodução humana, nós temos que nos atualizar sempre. Hoje eu preparei aqui uma aula de mais ou menos 30 minutos. Durante essa aula, nós vamos falar sobre a sociedade, o porquê que a gente acha que isso está acontecendo, quais são os riscos da gravidez 35+, e o que a gente pode fazer, isso que é o mais importante, o que a gente pode fazer para que, já que sabemos que vamos engravidar mais tarde, para que a gente tenha a maior segurança possível e para que a gente possa se preparar para este momento. O mais importante na gravidez 35+, é a prevenção da infertilidade, porque a gente sabe que infertilidade é muito relacionado à idade da mulher. Então, a gente precisa se prevenir. Então, se a gente vai começar a tentar depois dos 35 anos, que é quando a nossa reserva ovariana começa a cair, então a gente precisa se precaver e já estar em acompanhamento caso a gente tenha alguma doença que seja de risco para a infertilidade. Então, a gente vai ver tudo isso hoje. Nós vamos ver como fazer para se preparar melhor para evitar a infertilidade e as complicações obstétricas de uma gravidez 35+. Vamos combinar que de geriátrica a gravidez de 35+ não tem nada. Porque nos livros da faculdade, quando eu me formei em 2006, era considerado gestação geriátrica. Mas hoje a mulher de 35, ela está no auge da vida, ela está conquistando seu lugar no mundo e ela vai engravidar quando ela achar que ela tem que. Então, nós médicos temos que ajudar vocês a conquistarem o sonho de vocês, para vocês chegarem aonde vocês querem chegar e também encontrar o par perfeito ou não, ou ter uma maternidade solo, por que não, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui a apresentação. Já está aparecendo aí o primeiro slide? Olha só, gravidez 35+, do sonho à realidade. É muito bonito isso, porque toda gravidez, toda não, né? A gente não pode generalizar, mas a gravidez, ela é muitas vezes um sonho. Às vezes ela vem sem estar programada, mas quando a gente tem o sonho, quando a gente se programa, e o dia que isso vira realidade, é um momento muito especial da vida das pessoas. Bom, e como é que funciona a gravidez após os 35? Eu sou especialista em reprodução humana, em medicina reprodutiva. Antes disso, eu fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia. E antes de ginecologia e obstetrícia, eu ainda fiz especialização em clínica médica, tá? E o que eu percebi? Durante toda essa minha formação, eu vi a sociedade mudar. Eu vi tudo isso acontecer. E muitas mulheres acabam chegando aqui no meu consultório com muito medo, com medo de engravidarem mais tarde, achando que o tempo está contra elas, que elas estão com o relógio biológico muito em cima delas, e isso causa muita angústia. Quando a mulher entende o seu corpo, quando ela vai entender as suas possibilidades, como funciona o seu organismo, isso vai dar uma segurança e vai dar uma capacidade para ela administrar esse momento tão importante que é a gravidez. E quem sou eu? Quem é essa doutora Carla que está falando aqui sobre gravidez, sobre reprodução humana? Bom, eu sou médica especialista em reprodução humana, sou ginecologista e obstetra, e o meu foco é no cuidado com as mulheres e homens também que querem engravidar ou planejar a gravidez para que tenham uma gestação com maior segurança.
tá? Para que essa maternidade possa ser bem aproveitada, com muita segurança, porque no final o que todas querem é um bebê saudável em casa. Bom, e juntando tudo isso, a gente vê que atualmente a gente precisa pensar muito na prevenção, na medicina preventiva. Hoje a gente tem uma especialidade que é a medicina preventiva, e também existem muitas outras situações na sociedade em que a gente precisa, sim, se preocupar em prevenir a infertilidade, né? A gente sabe que a menopausa vai chegar um dia para a gente. A gente tem que ter essa consciência e de que a menopausa, ela é o momento em que cessa-se a ovulação. Então, não existe mais como a paciente ter uma ovulação e ter uma gravidez nesse momento. Existe o câncer. O câncer, ele vem aumentando em estatística nos pacientes mais jovens. Então, a medicina reprodutiva age prevenindo a infertilidade dos pacientes que têm que passar por tratamentos, como quimioterapia, radioterapia. Então, a gente consegue congelar os óvulos, a gente consegue fazer alguns tratamentos clínicos também para evitar que essa paciente nunca mais ovule, tá? Mas é uma complicação possível. Também temos as pacientes trans que fazem a transição, né, de sexo, mas é uma porcentagem pequena, mas eles têm que congelar seus gametas, o óvulo, o espermatozoide, porque toda essa transição exige o uso de hormônios, de cirurgia. Então, a medicina preventiva, ela não é para só esses grupos pequenos, ela é para todo mundo, para todas as mulheres. Todas as mulheres um dia serão inférteis. Coloquem isso na cabeça de vocês. A menopausa vem para todas. A diferença é que para umas vai vir antes, para outras vai vir mais tarde, mas ela vai chegar, tá bom? Vamos para o próximo slide, onde a gente fala ainda sobre prevenção, podemos mudar. A prevenção, ela é muito importante e assim, no mundo inteiro está se falando disso. Sabe por quê? Porque as mulheres estão deixando para ter filho mais tarde e estão tendo menos filho e menos desejo de gestar. Vocês terem uma ideia, em 1960, a média era de 6,7 filhos, 6,2 filhos por casal, por mulher. E hoje é 1,7, né? Em 2020, hoje é menos ainda, já diminuiu. Então, está aumentando a idade do primeiro filho e diminuindo o número de filhos. Onde que vai bater isso? Isso vai bater na previdência, isso vai bater na mão de obra, isso vai bater na economia. Então, os governos já estão preocupados, já estão se mobilizando. A gente vê nos Estados Unidos, na China, em países assim que estão muito preocupados com isso, na Europa. Então, os tratamentos de reprodução humana são subsidiados pelo governo, e aqui no Brasil eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Eu não vejo esse alerta. Simplesmente, durante a adolescência, a gente tem uma prevenção da gestação, né? E melhorou, tá? Caiu muito a taxa de gravidez na adolescência. Aqui no estado de São Paulo foi algo incrível, o tanto que reduziu. Por quê? Política pública, contraceptivo no SUS. Então, as adolescentes estão engravidando menos. Por outro lado, as mulheres de 35 e 40 estão querendo engravidar mais. Então, aumentou o número de gestantes 40 a mais e diminuiu o de adolescentes. Só que essa proporção de pessoas 35, 40 podia ser bem maior, porque muitas não se preveniram, não se prepararam, e muitas não conseguiram, estão aí tentando engravidar sem sucesso. Tá bom? Depois dos 35, a gente começa uma queda muito importante, mas não significa que toda mulher com 35 anos mais vai ter dificuldade de engravidar, tá bom? A gente sabe que a quantidade de óvulos diminui e também a qualidade é impactada. A qualidade é muito impactada com a idade, tá? Vamos mudar o slide. Como eu falei, a idade é um dos principais fatores que vão influenciar a fertilidade feminina, tá? Por quê? Porque cai qualidade
cai quantidade. Então, a gente precisa de cada vez mais óvulos para ter o mesmo resultado que a gente teria com 30 anos. Então, a mulher, ela tem uma idade ótima reprodutiva. Eu sempre falo isso. E qual que é a idade ótima? É dos 20 aos 35 anos. É a idade ótima. Não quer dizer que após os 35 anos vai ser ruim, vai ser péssimo. Não, mas não é mais a ótima. É isso que eu tô querendo falar com vocês. Bom, e também porque não é só engravidar, né, gente? Não é só a gente ir lá e conseguir engravidar. Pronto, engravidei, consegui. O bebê, ele precisa nascer, a gente tem todo um caminho aí, né, obstétrico. A gente tem um aumento de complicações obstétricas nessa idade que também precisam ser prevenidas, tá? Então, essas complicações obstétricas, elas são principalmente as anomalias cromossômicas. Tem um monte de coisa escrita aí, tá? E risco e tudo, mas tudo isso aumenta depois dos 35 anos. A trissomia do 21 é a síndrome de Down, tá? E também aumenta o abortamento. Só que essas duas coisas estão linkadas, tá? E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão ficar assustadas. Os embriões dos seres humanos têm muita alteração cromossômica, é metade. Então, assim, se você tem 6 embriões com 35 anos, 3 vão ter uma alteração cromossômica e vão terminar ou em síndrome ou em aborto. A maioria termina em aborto, tá? Porque a porcentagem de síndromes que nascem são baixas. Mas a maioria dos abortos, 90%, é por alguma alteração cromossômica. Então, aumenta a taxa de aborto porque aumenta a alteração de cromossomo. E por que isso? Porque os óvulos, eles ficam congelados num estado inicial de desenvolvimento no ovário da mulher, desde a fase fetal. Desde que a gente é um embrião na barriga da nossa mãe, os nossos óvulos já estão ali. E eles ficam lá paradinhos, esperando para o dia que eles vão ovular. Sabe quantos óvulos vão ovular? Muito poucos, é 1% só. De todos os seus óvulos, só 1% vai chegar no dia da ovulação. Ou seja, existe também uma seleção absurda daquele óvulo que vai ovular. E mesmo assim, metade desses óvulos, na sua idade reprodutiva boa, vai ter alteração. Eles comparados num momento que se chama meiose, tá? Meiose é quando uma célula ela vai se dividir e aí ela vai ficar com metade dos cromossomos que ela tem. Por quê? Porque ela vai ter que juntar com o espermatozoide, que vai ter a outra metade. Só que pode ter um erro do número. E quanto mais tempo demora para essa divisão se completar, e ela só se completa no dia da ovulação, aí, quanto mais tempo, maior a chance de problema dessa divisão. Por isso que piora, tá? Por isso que é impressionante. Se você tem 30, 35 anos, você já deve estar de saco cheio de gente te perguntando se você já congelou óvulo, né? Você já deve estar assim, meu Deus do céu, se fulana me perguntar se eu já congelei óvulo, ai, nossa, mas por quê? Porque é isso que acontece, se você deixa para congelar mais tarde, você vai ter um resultado pior, né, e menos óvulos. Então, quanto antes você congela, melhor será o seu investimento na prevenção da infertilidade. E se você pensa em ter filhos com 35 mais, então é indiscutível que você precisa se programar para congelar óvulos, tá bom? Enfim, se você quiser, claro, ninguém tem que nada, né, gente? Eu sou muito assim, mas eu gosto de orientar e aconselhar, esse é um aconselhamento. Então, vamos voltar para o slide para a gente ver. Temos, aumento do risco de precisar fazer uma FIV mesmo. Então, assim, se você já tiver o óvulo congelado e um óvulo jovem, já é meio caminho andado, né? Pré-eclâmpsia aumenta. Diabetes gestacional aumenta. Descolamento prematuro da placenta. Parto cesárea é maior o risco de você ter que passar por uma cesárea. Parto pré-termo, baixo peso a nascer, aumenta a morte fetal intrauterina e ainda, se a mãe tem outras comorbidades, como se ela já tem obesidade, diabetes, pressão alta, tudo piora, tá? Esses índices aí são
ainda maiores. Vamos para o próximo. Então, por isso, é importante o preparo. Olha só, eu falei sobre essa queda das taxas de sucesso, eu falei sobre a queda da reserva ovariana, eu falei sobre a redução da quantidade e da qualidade. Mas quando a gente olha assim num gráfico, é muito impressionante, tá? Aqui no gráfico de cima, a gente vai ver que a reserva ovariana começa a cair a partir dos 30 anos óseos. A gente tem lá 19, aí cai para 18, 15%. Depois dos 35, aí cai muito mais acentuadamente, tá? Então, isso é importante de vocês verem, porque visualmente é impactante também. E a reserva ovariana, que é o gráfico de baixo, que tem a quantidade de óvulos restantes nos nossos ovários a partir da idade, né? Então, a gente, ali na adolescência, com 13 anos, a gente cai de 350 mil para 130 mil. Então, é uma queda muito brusca. Com 45, 50 anos, a gente tem 1.000 óvulos, mas não são 1.000 óvulos bons. São 1.000 óvulos. Para que você ovule você gasta uma grande quantidade. Então, 1.000 óvulos é muito pouco, tá? Muito pouco. Vamos para a próxima. Planejar também é uma forma de cuidado, tá? Então, hoje em dia, isso é totalmente necessário. Você precisa se planejar para essa gravidez 35+. É uma gravidez desejada? Sim. A maternidade hoje não é mais um destino como era. Antigamente, na época da sua avó, da sua bisavó, era assim. Você fazia 15 anos, ou menstruava, enfim, e aí você já começava a se preparar para conhecer um noivo, terminar o colégio, talvez fazer faculdade, mas também ninguém cobrava isso, né, da mulher, ou já começava a trabalhar, se casava, começava a ter filho, né, se casava aos 20, 21, 22, e começava a ter filho. Não tinha anticoncepcional, não tinha nem... não tinha como você ter esse controle do seu corpo e do seu momento, e da sua vida financeira, e da sua liberdade, e de casar quando você quisesse. Não, era um script que já estava lá determinado para você. Era isso. Só que hoje o tempo mudou. Mudou, e não mudou só a sociedade, mudou a saúde das pessoas também. Piorou a alimentação, aumentou a exposição a agrotóxico, aumentou a exposição a disruptores endócrinos, né, como plástico, parabenos, fitalatos. A gente vive num coquetel de produtos químicos. A gente é mais estressada, tá? As mulheres usam pílula às vezes, da primeira menstruação e só vão parar quando vão tentar engravidar com 35 anos e nem sabem como seus ovários funcionam, tá? Isso é um alerta, porque a gente vive num mundo diferente, tá? Esse mundo que a gente vive não é o mesmo que as nossas bisavós viveram. Então, sim, nós temos um declínio da fertilidade da população e, assim, eu arrisco dizer que a gente vive, sim, uma epidemia de infertilidade. Segundo a OMS, a cada 6 pessoas, uma vai ter problemas com infertilidade. Então, sim, hoje em dia, reprodução é um planejamento, não é mais um destino. E isso é sua responsabilidade. Não é porque você está namorando e talvez um dia você case, quem sabe, e você precisa convencer a pessoa de ter filho. É que eu ainda não arrumei alguém, ainda tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. A responsabilidade é sua, você pode fazer tudo, você pode esperar que o outro decida ter filho. Mas os óvulos são seus, eles estão no seu corpo. Então, quando você decide que esses óvulos vão ter um destino que é tentar engravidar, você vai cuidar do seu corpo. Você não vai fumar, você não vai beber em excesso, você vai se alimentar bem, você vai evitar produtos químicos, drogas, você vai fazer atividade física, você vai se cuidar da sua mente, do seu pensamento, para você não ser muito estressada. E você vai considerar congelar óvulos. Você vai considerar fazer uma poupança para um dia congelar óvulo que seja antes dos 35 anos.
tá bom? O óvulo é seu. O óvulo não é de mais ninguém. É seu. Vamos lá para o próximo slide. Então, vamos lá. É o que eu falei, ó. 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela infertilidade. A infertilidade conjugal, pela OMS mesmo, essa mesma... a OMS, enfim, eles dizem que as mulheres têm que investigar depois de 12 meses tentando. 12 meses. E que as mulheres com mais de 35 anos, 6 meses. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que é o seguinte, se você quer ter filho com 35 anos ou mais, você não vai esperar 6 meses. Você vai investigar imediatamente. O seu parceiro vai fazer um espermograma imediatamente quando vocês decidirem começar as tentativas. Você não vai ficar tentando sem saber se esse espermograma tem espermatozoide ou não. Se existe espermatozoide móvel ou não. Se tem uma concentração de espermatozoide boa ou não. Você vai falar com seu parceiro, você vai com ele na consulta. Olha só, não, é minha opinião, gente. Pode ser polêmica? Pode. Mas eu tô cansada de ter paciente no meu consultório de 42 anos que ficou tentando e nenhum médico olhou para o parceiro e pediu um espermograma, sendo que assim, ela poderia ter engravidado facilmente com a FIV com os óvulos de 36 anos e agora com 42 está mais difícil. Então, imediatamente, os dois serão avaliados, tá bom? Quando você quer engravidar 35 mais, você não tem tempo para perder. E eu não vou deixar você perder esse tempo não, tá bom? Então, tô tentando engravidar, tenho mais de 35 anos, você vai falar com seu parceiro, vai passar na consulta, se for comigo, eu já vou pedir um espermograma, aí você fala com o médico que vocês já querem fazer todos os exames, eu já vou olhar sua trompa, para ver se tem alguma alteração na trompa. Já vou pesquisar as doenças que podem te atrapalhar para engravidar, que é a endometriose, ovário policístico. Eu vou checar como é que está a sua nutrição. Eu vou checar se você tem anemia, se você tem deficiência de vitamina D, de vitamina B12, se a sua tireoide está funcionando bem, se você precisa perder peso, se você precisa ajustar alguma coisa do seu metabolismo, tá bom? É isso, não é para perder tempo, não é. E você já vai começar a usar o metilfolato, que é o ácido fólico que todas as mulheres têm que tomar, pelo menos 3 meses antes de engravidar. Então, planejar é totalmente necessário. A gente não tem tempo a perder, tá bom? E como é que a gente faz para prevenir a infertilidade? Como eu falei anteriormente. Fazer um planejamento familiar. Vocês têm que pensar quantos filhos vocês querem ter. Porque se vocês querem ter 3 filhos e você já pensa em engravidar depois dos 35 anos, será que vai dar tempo? Será que você não precisa congelar os óvulos? Né? Para que quando você for para o segundo, para o terceiro filho, você tenha um backup, uma quantidade de óvulos congelados. Outra coisa, a gente precisa saber que uma grande parte das doenças que vão afetar a sua trompa são sexualmente transmissíveis. Então, se você acha que você vai engravidar depois dos 35 anos e você está tendo relação sem preservativo, mas eu tenho parceiro fixo, tudo bem, isso é uma situação, mas tem que prevenir DST, porque DST dá obstrução de trompa. Clamídia e Neisseria são bactérias que podem dar sintomas, né? A Neisseria é a gonorreia. E a clamídia é uma infecção que ela é silenciosa. Você não sabe que você está com ela, muitas vezes. E aí você só vai descobrir quando você vai tentar engravidar e a sua trompa está obstruída. Estilo de vida, tabagismo. Gente, o cigarro, ele tira 5 anos férteis da mulher. O tabagismo. Então, assim, não fuma. E não fuma vape também, tá? Joga esse vape no lixo. O vape não te ajuda em nada, tá? O vape é muito ruim, é pior que cigarro. Não use. Fique longe, tá? Nem experimente, porque é altamente viciante. A gente precisa tratar doenças como endometriose, SOP, obesidade, hipotireoidismo. E pensar também em congelar. Mas congela só óvulo? Não, a gente pode congelar embrião também.
E quando a gente faz um espermograma e está muito baixa a concentração do homem, e isso vale para os homens, eles acreditam no mito de que eles vão ser férteis até a velhice, que com 90 anos eles vão estar engravidando alguém. Mas isso não é verdade, gente. A partir dos 35 anos, a qualidade seminal começa a cair. E uma grande quantidade dos homens podem ter fatores que dão predisposição a ter uma queda muito grande da concentração. Um exemplo disso é a varicocele. Então, se você e seu parceiro querem ter filhos mais tarde, e o seu parceiro tem varicocele, o ideal seria ele tratar, ver um urologista, congelar uma amostra de sêmen, para que lá na frente vocês não corram o risco de acontecer o inimaginável, não ter espermatozoide. Isso pode acontecer, e eu já vi acontecer. Então, existe também um planejamento para o homem. E no meu consultório, eu vejo o casal, eu vejo os dois. Então, não pensem que vocês têm que ver isso tudo sozinhos, tá? Os maridos de vocês têm que participar e também existe jeito de prevenir a infertilidade masculina. Tá, eu vou lá no seu consultório, eu vou fazer os exames que você pedir, mas e aí? Eu vou lá antes, o que eu vou descobrir? É importante que você passe com um especialista em reprodução humana se você quer engravidar com mais de 35 anos. Você precisa saber sua reserva ovariana, tá? Existe um hormônio que chama hormônio antimileriano. E esse hormônio, ele vai caindo com o passar dos anos, e ele pode indicar uma falência ovariana. É sabido que uma a cada 100 mulheres vai ter a menopausa antes dos 40, tá? E uma a cada 1.000 vai ter antes dos 30. Se você está tomando pílula desde os 15 e você não sabe a sua reserva ovariana, pode ser que você menstrue por causa da pílula, mas você nem sabe se já está na menopausa. Gente, eu quero implantar um bonde na sua cabeça. Se você tem 30 anos, está tomando pílula desde os 15, eu quero implantar esse bonde na sua cabeça. Será que você é uma dessas 100, uma dessas 1.000? Não é melhor você descobrir? Não é melhor você parar um pouco a pílula para ver se você volta a ovular? Porque a pílula bloqueia seu ovário. Não é melhor a gente fazer uma avaliação? Se você está ovulando, como é que é a sua reserva ovariana? Porque em uso de pílula não dá para fazer essa avaliação. Não dá porque o seu ovário vai estar bloqueado. Então, a fertilidade não depende só da idade. Tem paciente jovem que é infértil, que já está na menopausa. Então, não depende da idade. Depende de uma série de coisas. Vai entrar genética, vai entrar doenças, vai entrar tabagismo, endometriose, estresse, um monte de coisa. Por isso que investigar cedo faz toda a diferença. Tá bom? Ó, esse hormônio AMH, ele até em um estudo, viu? Ele pode meio que prever em que idade você deve entrar na menopausa, mais ou menos. Por quê? Porque existe um período que se chama perimenopausa. E esse período, chamado perimenopausa, ele precisa ser conhecido por nós. E principalmente se você tem mais de 35 anos. Sabe por quê? Porque a idade média da menopausa é tipo uns 50 anos. Só que a perimenopausa começa 10 anos antes, até 10 anos antes. Então, se a sua menopausa vai ser aos 45, a sua perimenopausa vai começar aos 35. E aí você vai estar tentando engravidar. Gata, olha só, vamos abrir o olho, vamos se posicionar, vamos ver como é que está seu ovário, mulher. Você pode estar encontrando tudo isso junto na sua vida, tá? Você precisa de alguém que vai te ajudar com isso, que vai navegar por esse mar com você, que as águas, elas são revoltas, mas a gente precisa de um barco forte, um barcão, um navio, tá bom? Bom, uma mulher de 30 anos que tem amor próprio, cuida do seu futuro. Eu chamo de cuidado, amor próprio, você ir no médico para se conhecer, para você saber como que o seu organismo funciona. Né? E não é só assim, autoestimar, eu me gosto. Não, é sobre uma decisão que você tem que tomar. Sem tomar essa decisão. Tome a decisão de se cuidar. Tome a decisão de se amar. Você sabe que você vai engravidar depois dos 35 anos.
Então, por que você não facilita para você mesma? Facilite a sua vida para você mesma, tá? Entender seu corpo e sua fertilidade, cuidar da sua saúde é um autocuidado, tá bom? Quando você congela óvulo, você congela possibilidades. A gente diminui o risco de você não conseguir engravidar com seus próprios óvulos. Eu sempre falo que, em relação a filhos, ter filhos, o seu plano A é ter um filho, certo? Não tem plano B. Ah, mas tudo bem se eu não tiver, se não vier, tudo bem. Não! Eu acredito no seu sonho. O seu plano A é ser mãe. O seu plano A é ter filho. Você consegue imaginar que isso não vai dar certo? Porque tem como dar certo, tá? Mesmo na menopausa tem como dar certo com óvulo doado. Com óvulo doado de quem? De uma mulher de menos de 35 anos. Só que, e se esse óvulo for o seu próprio que está guardado, de quando você tinha menos de 35 anos? Então, assim, você vai doar para você mesma, você vai guardar para você mesma, você não vai usar um óvulo doado, e também é um plano A, usar óvulo doado. Não tem nada de errado, é uma solução maravilhosa. Mas se você quiser ter com os próprios óvulos, se programe, tá? Adoção também é plano A. Adoção é um filho, tá? Então não existe plano B. A maternidade é o plano A. O filho adotado não é plano B. O óvulo doado não é plano B. O embrião doado não é plano B e o sêmen doado não é plano B. É tudo plano A. Mas você tem que saber que se você quiser chegar nesse plano A, nesse destino que é a maternidade com os seus óvulos, você tem que pensar em congelar seus óvulos, se você for ter filho com 35 anos ou mais. E aí, quem deve considerar? Eu acho que todas as mulheres que querem engravidar com mais de 35 anos devem considerar, tá? Mas principalmente as pacientes que têm risco. Então, pacientes com endometriose. Pacientes com endometriose têm risco aumentado de infertilidade. Pacientes com baixa reserva ovariana, pacientes com histórico familiar de menopausa precoce. Pergunta para sua mãe quando foi que ela entrou na menopausa, tá? E também pacientes que tenham necessidade de fazer quimioterapia, alguma cirurgia ovariana. Então, essas pacientes elas têm que considerar, mas se você pensa em engravidar depois dos 35 anos, você deve considerar, tá? Porque sempre antes da gravidez vai vir o preparo. E a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é se preparar para engravidar, receber um embrião que está congelado, e aí você vai preparar o seu corpo para engravidar, você vai preparar, arrumar, se você está com obesidade, você vai tentar chegar no IMC melhor. Se você tem uma alteração da tireoide, você vai ajustar. Se você está com desnutrição, você vai melhorar. Você vai melhorar a sua alimentação, fazer atividade física, tudo isso é importante, usar os suplementos. Mas antes do congelamento, também tem um preparo, tá? Também eu preparo, porque o óvulo, ele precisa ser bem tratado. Então, a gente faz um estímulo ovariano muito importante, ter um preparo antes do estímulo ovariano, tá? E a gente não pode ficar sozinho, né? A gente precisa estar preparado. A gente precisa de alimentação, atividade física, um estilo de vida bom vai melhorar o seu metabolismo. Tempo também importa, tá? Aqui, ó, eu não concordo com isso. Não são 6 meses, gente. Vocês concordam com isso? Que uma mulher de 35 anos que vai tentar engravidar tem que esperar 6 meses? Não. Ela tem que olhar imediatamente. O parceiro tem que fazer espermograma, ela tem que ver como está a cavidade uterina dela, o endométrio, como que está a trompa, se ela tem alguma alteração da flora vaginal. Tudo isso tem que ser visto no dia 0, no início. Você não tem tempo para perder. Você não tem. A gente vive numa sociedade onde a infertilidade está aumentando, as doenças femininas como endometriose, SOP, tudo isso está aumentando e a infertilidade masculina também. Então, os homens estão com piora nos seus padrões seminais. Então, a gente não vai perder seu tempo. A gente vai olhar no dia 0.
imediatamente. Não vamos ficar esperando 6 meses, não. A medicina reprodutiva, eu acho que é uma medicina de possibilidades, tá? É uma medicina de soluções. Mas ela não é uma medicina de fim. A gente não consegue resolver tudo do jeito que a paciente espera. Então, a gente consegue, através de alterações do estilo de vida, protocolos de estímulo ovariano, de melhora da nutrição, de melhora na indução até dos espermatozoides, a gente consegue melhorar muito a fertilidade de um casal. Mas a gente não tem o 100%. Não temos. Então, a gente precisa lançar mão das diversas técnicas de reprodução humana para que a gente tenha um bom resultado para vocês e que vocês tenham o filho saudável de vocês em casa, tá? E quando que a fertilização in vitro pode ser indicada, tá? A FIV é um dos tratamentos mais conhecidos que tem. A FIV é uma técnica de mais de 45 anos. A gente tem mais de 13 milhões de bebês nascidos de FIV, graças ao avanço da ciência, graças a pessoas que se dispuseram a estudar, a fazer essa técnica existir. E hoje a gente tem, como uma evolução, a gente tem como usar inteligência artificial, a gente tem testes genéticos que são feitos nos embriões antes mesmo de colocá-los no útero. A gente tem taxas muito altas de gravidez com essa técnica. Ela pode ser indicada em diferentes situações. Ela pode ser indicada quando as trompas da mulher não estão pérvias, não estão funcionando. Então, uma perda de função da trompa. Ela não precisa estar bloqueada, tá? A trompa, ela pode perder a sua função e ainda assim ser pérvia, tá? Quando o homem tem uma queda muito grande da concentração, motilidade ou morfologia dos espermatozoides. A gente pode usar essa técnica quando a mulher tem uma dificuldade de ovulação. Então, é uma série de coisas. E quando a mulher congela óvulos, ela vai engravidar de fertilização in vitro lá na frente. Né? Porque esses óvulos vão estar congelados, eles vão ser aquecidos e injetados com espermatozoide em cada óvulo. Tá? A endometriose é algo que vem aumentando muito e que cada vez mais indicações de fertilização in vitro por endometriose estão sendo realizadas. Bom, mas e aí? E o risco? Né? Quais são os riscos da FIV? Tá? A gente precisa informar. Fazer FIV não quer dizer 100% de gravidez. Fazer FIV não quer dizer que só vão nascer bebês perfeitos, tá? Fazer FIV não quer dizer que você não vai ter complicações obstétricas. Que fique bem claro, FIV não é a solução de tudo, mas é um caminho, é um meio de você chegar lá na frente com seu filho em casa, tá bom? Então, depois dos 35 anos, você vai continuar tendo maior risco de hipertensão. A FIV, por si só, ela pode até ser um fator de risco obstétrico, tá? Em alguns casos. As alterações cromossômicas, elas não vão sumir porque você fez FIV, mas a gente vai ter como saber. Então, na FIV, a gente vai pegar cada embrião e avaliar, principalmente para mulheres de mais de 35 anos, que a gente sabe que mais da metade dos embriões vão ter alterações genéticas. Então, a gente consegue saber qual embrião tem e qual não tem essa alteração. Bom, a gente precisa sempre pensar que o acompanhamento com o médico especialista em gestação de alto risco vai ter que ser feito, né, depois dos 35 anos. Claro, existem gestações que não têm complicações. Existem mulheres que engravidam muito facilmente com mais de 35 anos, tá? Mas você não sabe se você vai ser ou não essa mulher. Então, você deve procurar ajuda. Você não deve passar por isso sozinha, tá? Bom, a jornada da fertilidade não é nem... eu não quero falar infertilidade, é a jornada da fertilidade, a jornada de se propor a esse projeto maravilhoso que é ter um filho, que é gerar um filho. Ela pode passar por altos e baixos. É como uma montanha-russa, gente. Você vai se cobrar, a sociedade vai te cobrar, o seu parceiro, pode ser que a relação estremeça um pouco. Você precisa estar ciente de que isso é um processo, que vocês estão construindo uma família, estão crescendo, tá? Não é
quando a gente faz esse planejamento, as coisas estão acontecendo conscientemente. Não é como você simplesmente engravidar sem planejar. E aí você vai pensar nas coisas depois. Não, quando você se planeja, você já pensa antes. Então, isso gera um pouco de ansiedade. Isso gera medo, tá? Então, o acolhimento do profissional de saúde, o entendimento disso é muito importante para que você se sinta segura nessa jornada. E claro, porque a maternidade mudou, como eu falei no início da aula. Mudou. Não é simplesmente algo que acontece. Mas, se você é como eu, né? Se você é como eu, que trabalha, você é como eu, que foi atrás de conseguir o seu lugar no mundo, dificilmente você vai engravidar antes dos 30. Pode ser que sim, pode ser que você tenha um filho antes dos 30 e que você queira ter outro depois mais tarde. Cada um tem a sua história, mas a maternidade definitivamente mudou, tá? Então, cada vez as mulheres vão ter mais desejo de engravidar após os 35 anos, as mulheres vão ter menos filhos e elas vão ter que se programar, tá? Então, a busca por reprodução assistida, ela leva a uma transformação digital, social, assim como a pílula contraceptiva causou essa revolução social. A revolução da pílula foi social. E a revolução da mulher no mercado de trabalho é social. É a mulher como dona de si, dona dos seus óvulos e tomadora de decisões em relação à sua própria fertilidade, à sua própria reprodução. Ela não depende mais de estar casada, de um parceiro, para definir se ela vai querer ter filho ou não. Isso é uma decisão da mulher. Vocês entenderam? Vocês entenderam que vocês é que estão com essa bola na mão? A bola está com vocês. Vocês têm que decidir se vocês vão investir na fertilidade de vocês, na saúde de vocês e em busca desse sonho, ou o tempo vai passar e aí vocês vão olhar para trás e falar assim, poxa, podia ter guardado meus óvulos. Agora eu vou ter que fazer uma FIV, anyway, e com óvulo doado, ou vou ter que estimular, tendo poucos óvulos, pouca chance, e o investimento é o mesmo, só que com menor chance. Tá? É possível engravidar depois dos 35 anos? É possível. É possível. Então, a mensagem dessa aula é, eu preciso de um plano. Não espere passar dos 35 anos para começar a se planejar, tá? Não espere. O tempo passa muito rápido e ser mãe, a maternidade é uma coisa que vale a pena lutar, que vale a pena se planejar. A gente se planeja para entrar na faculdade, a gente se planeja para comprar um carro, a gente se planeja para comprar um apartamento e a gente tem que se planejar para ter um filho, tá? Essa é a mensagem que eu quero que fique aí, que fique no seu coração, tá bom? Essa é a minha mensagem. E pensar que a possibilidade pode virar realidade. Congelar óvulo não é garantia de um filho, tá, gente? Isso eu quero falar para vocês. Cada mulher tem sua história, cada mulher vai ter esse planejamento e essa decisão única. Mas a partir do momento que você resolve que você vai congelar seus óvulos, você precisa saber que não é um seguro, é uma tentativa de manter a sua capacidade reprodutiva com a idade que você congelou os seus óvulos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher de 30 anos precisa de 10 óvulos para conseguir um bebê em casa. Uma mulher de 40, ela precisa de 30 a 40 óvulos, tá? Então, é absurdo a quantidade de óvulos que você vai precisar com 40 anos. 40 óvulos. Não que você não deva congelar com 40. Às vezes, com um óvulo, você consegue. Todo mundo veio de um óvulo. Eu vim de um óvulo, você veio de um óvulo. Tá? Eu estou falando de possibilidades, estou falando de estatística. Na medicina, não tem 0 e não tem 100. Enquanto você tiver óvulo, você nunca vai ter o 0. Você vai poder tentar, mas a sua probabilidade é menor. Quanto menor a idade, maior a probabilidade de um bebê em casa com um óvulo. Quanto maior a idade, menor a probabilidade de bebê em casa com óvulo. Mas se você tem um óvulo, você tem
uma chance, tá? Todo mundo veio de um óvulo, tá bom, gente? Vamos transformar essa aula em um planejamento. Olhe para si, pensa que o tempo passa rápido, que a sua saúde é sua responsabilidade, tá bom? E aí vamos falar sobre o seu futuro, vamos falar sobre acolhimento e pensando que depois dos 35 anos a gente fica muito mais sábia, a gente fica muito mais calma e a gente consegue criar melhor nossos filhos. Não sei, eu tive filho depois dos 30, então eu gostei de ser mãe depois dos 30. Eu gostei. Eu não sei como eu seria antes. A gente nunca sabe nada, né? A gente sabe da nossa experiência. E se eu puder te ajudar na sua experiência, te acolhendo, ajudando a você a se planejar, você pode contar comigo, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês sobre gravidez 35+. Esse link aqui, esse aqui, ó, QR Code, é para você entrar no meu canal do WhatsApp, onde eu vou mandar as aulas, os links das próximas aulas, tá? Se você tiver interesse, entra aí e manda para suas amigas também, que queiram saber sobre esse universo da fertilidade, universo dos tratamentos de reprodução e da gravidez 35+. Tchau, tchau, gente.